Você sabia que o simples fato de beber água ajuda no bom funcionamento dos rins? Você que nos assiste certamente já teve ou conhece alguém que se queixou de dores no rim. Mas o que fazer quando esse importante órgão do corpo humano não funciona bem? Para começo de conversa, é preciso ficar claro que o diagnóstico precoce e ter hábitos saudáveis de vida são fundamentais para o controle e a prevenção de doenças renais. Estima-se que haja no mundo 850 milhões de pessoas com doença renal, decorrente de várias causas. A doença renal crônica mata pelo menos 2.400.000 pessoas por ano. Neste ano, o Dia Mundial do Rim tem como foco a prevenção, haja vista o aumento das doenças renais em todo o mundo. E este é o tema de hoje da nossa websérie Com Amor, Sua Saúde. E para abordar o assunto, nós convidamos a médica nefrologista a doutora Daniela Ponce, que é livre docente em nefrologia e responsável pelo serviço de diálise do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp aqui de Botucatu. A especialista também é coordenadora do programa de pós-graduação Fisiopatologia em Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Unesp aqui de Botucatu. E também está conosco o Dr. Gustavo Modelli, médico nefrologista do nosso HC aqui de Botucatu, e também chefe do serviço de transplante renal do Hospital das Clínicas. Eu agradeço muito a presença de vocês, Dr. Gustavo, doutora Daniela, muito obrigado. Nós que agradecemos, é um prazer de estar aqui. Muito obrigado. Então, para que nós possamos começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar para a senhora como que pode ser definida a doença renal e de que maneira é possível preveni-la? A doença renal crônica, Leandro, ela é definida como a perda progressiva, lenta e irreversível das funções dos rins. Os rins, eles são órgãos duplos, localizados no abdômen, na região posterior e inferior, e que tem várias funções, como por exemplo, ele que realiza a filtração do sangue, eliminando por meio da urina excesso de toxinas, excesso de líquido, excesso de alguns elementos que existem no nosso organismo, no sangue, como o potássio, o sódio, e também permitindo que o pH sanguíneo fique dentro da normalidade. Então, quando um paciente começa a perder todas essas funções, que são várias, ele começa, a gente define que ele tem uma doença renal crônica. Como que a gente pode prevenir? Para a gente prevenir, nós temos que primeiro saber quais são as principais causas da doença renal crônica. E sem dúvida, não só no nosso país, mas em todo o mundo, os principais vilões são a hipertensão e o diabetes. Hoje, 70% dos pacientes que se encontram em diálise são hipertensos ou diabéticos. Então, para a gente prevenir a doença renal crônica, o ideal seria primeiro a gente prevenir o diabetes e a hipertensão, que a gente consegue por meio de modificação de estilo de vida. Então, o que nós sabemos, mas muitas vezes não praticamos, que é uma alimentação saudável, exercício físico. Uma vez não dando para prevenir hipertensão e diabetes, a gente precisa tratar de maneira adequada. Então tem o alvo pressórico, quanto que é a pressão considerada adequada? Menor do que 14/9. Se for no paciente diabético, menor do que 13/8. E quanto que é um controle adequado da glicemia, do diabetes? Então que seja uma glicemia de jejum, aí menor do que 100. Até 120 a gente tolera. Qual é a grande dificuldade? É que essas doenças, muitas vezes, a hipertensão e o diabetes, elas não causam sintomas para o paciente. Então, o paciente, às vezes, não sabe que tem e quando sabe que tem, acha que não precisa tratar porque não sente nada. Então, a melhor maneira da gente prevenir a doença renal crônica seria evitando, prevenindo a hipertensão ou diabetes, uma vez não sendo possível prevenir a hipertensão e o diabetes, tratando da maneira adequada. Perfeito. Dr. Gustavo, nós sabemos que para muitas doenças o diagnóstico precoce é fundamental, e de que maneira é possível então diagnosticar a doença renal, Como que é possível identificar ela a tempo de ter um controle ou até mesmo a cura? Bom, Leandro, tem um exame bastante simples para ser realizado, que é o exame da creatinina, Então a gente recomenda que nos pacientes que tem risco para ter doença renal crônica, como a doutora Daniela comentou, os diabéticos e os hipertensos, que seja feita a dosagem da creatinina, preferencialmente uma vez ao ano.
Então, o paciente que tem esse diagnóstico, né, para o seu médico, para o profissional de saúde, solicitar que seja realizada a dosagem de creatinina e o exame de urina 1. Né? Então, são dois exames que podem apontar a presença de proteína na urina, que é o exame de urina 1 vai mostrar, e a alteração da função do rim, que vai ser diagnosticada pelo exame de creatinina. Certo. Agora, doutora Daniela, em casos mais graves é preciso de um tratamento mais especializado do paciente, né, que inclui a substituição renal, inclusive. Quando isso ocorre e quais são os tipos de substituição renal que nós temos hoje? A doença renal, como o próprio nome diz, né, ela é crônica, então ela é lenta, né, a progressão dela é lenta. Então, para o paciente chegar a precisar de um tratamento que substitui a função renal, que são 3 tipos de tratamento, né? A diálise, que pode ser tanto a hemodiálise como a diálise peritoneal ou o transplante, o paciente precisa estar já com um grau bastante avançado da doença renal. Nós dividimos a doença renal em 5 estadios. E quando ele precisa da substituição, ele já está no estadio 5, ou seja, o rim já está funcionando menos de 15%. Provavelmente esse paciente já apresenta todos os sintomas dessa falta da função renal que nós comentamos, né? Então ele já está com uma pressão mais difícil de ser controlada, hipertenso, já pode estar apresentando retenção de líquido, volume, alguns sintomas relacionados com essas toxinas que estão aumentadas no sangue, então ele começa a ficar inapetente, perde o apetite, perde peso, pode até evoluir com quadro de desnutrição, ter náusea, vômito e quadros mais graves ainda, que é o que a gente chama de uremia, né? Que é alteração de nível de consciência, alterações cardíacas, mas o adequado é que a gente acompanhe esses pacientes com doença renal crônica, trate de maneira conservadora, controlando bem a pressão, controlando bem o diabetes, o colesterol, tratando as complicações da doença renal, tentando evitar que ela progrida para a necessidade da diálise ou do transplante. Se isso não é possível, que a gente indique a terapia antes que o paciente apresente um quadro de urgência, né, que coloca o paciente aí com risco de vida. Então, quando esse funcionamento ele está menor do que 15% e quando o paciente começa a apresentar alguns sinais e sintomas dessa falta das funções renais. E isso, Leandro, é muito importante porque a doença renal crônica ela acaba sendo ingrata. Os pacientes têm sintomas da falta das funções dos rins muito tardiamente. Então, quando o paciente já começa a ter anemia porque o rim não funciona, a inchar porque o rim está funcionando muito pouco e ter esses sintomas das toxinas elevadas, é porque ele já está muito próximo da diálise. Por isso a importância do que o Dr. Gustavo comentou, quer dizer, se tem fator de risco para ser portador de doença renal crônica, ser hipertenso e diabético, ele precisa ser acompanhado por um médico, que é um médico geral. Esse médico geral precisa investigar, precisa pedir a urina 1 e a creatinina para poder fazer o diagnóstico precoce da doença renal, para acompanhar esse paciente para evitar que ele chegue à diálise. Mas se ele chegar, nós vamos ter dessas 3 possibilidades: a hemodiálise, que faz no ambiente hospitalar, a diálise peritoneal ou o transplante. Tá certo. Eu acho que isso reforça, inclusive, a importância dos exames periódicos, né, doutora Daniela? Isso é amplamente divulgado, que as pessoas devem fazer exames periodicamente, inclusive hemogramas, exames de urina, que podem identificar, né, em algum momento alguma alteração a tempo de que seja feito aí um tratamento mais adequado. Mas a senhora citou a diálise e citou também o transplante renal. Eu queria saber do Dr. Gustavo, o transplante renal ele é um tipo de tratamento, então, da substituição renal, né, de substituição renal. Quando ele pode ser indicado? Em que casos ele pode ser indicado? Então, Leandro, ele é indicado nos pacientes com estágio com doença renal crônica já no estadio mais avançado. Então, nesse estadio 5, ou seja, já com um funcionamento renal inferior a 15%, né? Ou nos pacientes, então, se o paciente tem a taxa de filtração, a funcionamento estimado inferior a 15%, ou se ele está em diálise, hemodiálise ou diálise peritoneal. Nessas 2 situações, o transplante ele é indicado. Infelizmente, ele não é para todos, né? Uma parcela dos pacientes que estão em hemodiálise ou estão em diálise peritoneal, eles não são mais candidatos a transplante, geralmente quando eles têm outras patologias, né? Patologia cardíaca, são muito idosos, né?
Então a gente estima que em torno de 40% dos pacientes que estão em hemodiálise peritoneal, possam ser submetidos ao transplante. Lembrando que o transplante é um outro tipo de tratamento, né? Ele também não é uma cura, né? Porque os pacientes ainda precisam continuar em acompanhamento regular. É um tratamento muito eficaz, mas não é considerado curativo, né? Eles precisam continuar utilizando imunossupressores até o tempo de funcionamento desse órgão, né? E lembrar também que o Brasil é o país que mais realiza transplantes pelo sistema público, né? E o nosso hospital é bem posicionado também, ele realiza um número bastante intenso desses procedimentos de transplante renal. Certo. Mais uma vez, então, fica clara aí a importância do Hospital das Clínicas aqui para nossa região, né? Com os seus vários serviços especializados, inclusive aí o serviço de transplante renal. Doutora Daniela, para a gente finalizar, qual é a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, né, da doença renal? Nós falamos isso da prevenção, falamos do diagnóstico precoce, da importância disso, e esse é o foco do Dia Mundial do Rim deste ano, né? As campanhas aí que já foram amplamente divulgadas na mídia. Qual que é a importância, então? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco disso, da prevenção e do diagnóstico precoce para a doença renal. Joia. Então, só reforçando, né, nós estamos gravando no dia, né, mundial do rim. Este ano é 14 de março e o título deste ano é Saúde Renal de Todos. E a prevenção, né, e o diagnóstico precoce, eles são os principais pilares para a gente mudar a história, né, da prevalência da doença renal crônica. A doença renal crônica hoje no mundo ela é considerada uma epidemia, né? Uma epidemia mundial, o que a gente chama de pandemia. Às custas mesmo do grande número de pacientes hipertensos, diabéticos, desse estilo de vida, né, que a gente leva de comer fast food, de não fazer atividade física, às vezes cuidar mais do próximo, né, do outro do que da gente. E a maneira da gente reverter isso, e tem literatura, né, que nos embasam para isso, é realmente a prevenção. Então, voltando um pouquinho ao que a gente falou previamente, né? Se 70% das causas da doença renal crônica, que é o que leva o paciente para diálise, é hipertensão e diabetes, de modo populacional, né, maciço, a gente tem que atuar nessa população. Tá? Muitas vezes não dá para a gente evitar que o paciente seja hipertenso e diabético, porque além desses fatores que nós comentamos, né, ambientais, de estilo de vida, também existem os fatores genéticos. Mas fazer o diagnóstico precoce dessas duas doenças principalmente, que foi o que você falou. Então não tem jeito, né? Depois, principalmente dos 40 anos, né, é necessário ter uma consulta anual, de rotina num clínico para aferir a pressão e para colher uns exames básicos, que inclui o que você falou, a dosagem de uma creatinina, do lipidograma, da glicemia. E tendo o diagnóstico, nós, profissionais da saúde, e não só médico, né, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, nós temos que divulgar isso para a população, que é muito importante, além do diagnóstico precoce, o tratamento adequado. É atingir o alvo do controle pressórico adequado, da glicemia adequada. Com isso, mais da metade do caminho está andado na prevenção da doença renal crônica. Uma vez sendo doente renal crônico, como a gente falou no início da definição, ela é progressiva e ela é irreversível. Então a gente não consegue mais que o paciente recupere a função renal e que ele deixe de ser um renal crônico. Se a gente não conseguiu prevenir, a gente não consegue mais reverter. Ele sendo renal crônico, por essa importância que a gente comentou, né, que os rins têm, que as funções dos rins têm, esse doente já tem mais risco de ter eventos cardiovasculares, né, e mais risco de progredir para diálise. Mas também é possível tratar, porque como a gente também definiu, ela é muito lenta. Então o paciente não vai passar de 100% do rim funcionando para 15% em prazos de 2, 3 anos. Isso acontece em décadas. Então nós temos tempo para também tratar a doença renal crônica e do que causou a doença renal crônica. Por isso que tanto a prevenção como o diagnóstico precoce da doença renal são muito importantes, porque a gente não consegue reverter, a gente não consegue impedir que progrida, mas a gente consegue tratar para que ele perca no ano 1% do funcionamento. Então, para ele chegar na diálise, talvez ele precise de 50 anos.
né? E assim, em 50 anos muita coisa pode acontecer. Claro que existem outras causas de doença renal, né? Nós falamos 70% a hipertensão e o diabetes. Existem as outras que elas não são, né? Assim, não dá para a gente prevenir, como por exemplo as nefrites, né? Que a gente chama de glomerulopatia, algumas doenças genéticas. Aí essas, infelizmente, não tem como a gente prevenir. Aí o que importa é o diagnóstico precoce. E aí ficar atento, né? Além do exame que o Dr. Gustavo comentou, né, da creatinina, que é o marcador dessa filtração do rim e da urina 1, para os sintomas que podem estar presentes. Então, uma hipertensão que aparece, um quadro de inchaço, que é o que a gente chama de edema, para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce. Porque não significa que o doente que é um renal crônico, ele vai para a diálise um dia. A gente pode sim tratá-lo de maneira conservadora por muito tempo e talvez para sempre, e ele não chegar até a diálise. Tá certo, fica aí então essa mensagem, né, de que apesar da medicina estar avançando com os tratamentos, o transplante renal, a diálise, é muito importante que as pessoas se conscientizem de que o hábito saudável de vida, né, praticar atividades físicas, ter uma alimentação saudável, evitar o estresse, enfim, uma série de outras orientações que os especialistas nos passam, é fundamental aí para evitar doenças, principalmente como nós estamos falando hoje, envolvendo os rins. Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, Dr. Gustavo, muito obrigado, viu, pelas orientações, por ter aceitado o nosso convite. Doutora Daniela também, muito obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer recebê-los aqui. E você que nos acompanha, não perca a oportunidade de acessar o nosso canal no YouTube, HCFMB, e acompanhe esse e outros programas da nossa websérie Com Amor, Sua Saúde. Até a próxima!